Olá, tudo bem? Hoje, mais uma vez, estamos de volta com a dúvida do leitor. O Lucas Matos me enviou a seguinte pergunta: Ricardo, você acha eficiente realizar bisets ou trisets para hipertrofia? E ele me mandou o treinamento dele e eu vou dar um exemplo do treinamento de costas que ele realiza. Ele realiza 2 bisets para costas, realizando uma remada e seguida uma puxada, uma outra remada e uma outra puxada e um triset para bíceps. E ele me diz: Ricardo, se eu realizo 10 repetições no primeiro exercício, 10 no segundo e 10 no terceiro, isso não torna um treinamento mais de resistência do que um treinamento para hipertrofia? Então vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro qualquer faixa de repetição que você realize, seja uma ou 100 repetições, vai gerar algum estímulo para hipertrofia, em menor ou maior grau. O que eu estou querendo dizer com isso é que 100 repetições não é melhor que 10 repetições, mas que se você fizer 100 repetições, você irá sim promover algum tipo de hipertrofia. Ok, voltando à pergunta dele. Vamos imaginar que você tenha 3 tipos de fibras musculares, ok? Então, as fibras lentas, as médias e as rápidas. As fibras lentas são mais oxidativas, elas são mais resistentes à fadiga. As fibras médias, elas são mais glicolíticas, então elas conseguem desempenhar uma certa potência e elas aguentam por um certo período de tempo. E as fibras rápidas, que são as maiores, elas conseguem reproduzir muita potência, mas elas fadigam muito rápido. Quando você começa a realizar um estímulo na musculatura, essas fibras são acionadas de maneira crescente. Primeiro você aciona as lentas, depois as médias, depois as rápidas. Não existe forma de você acionar somente as rápidas sem acionar as outras anteriormente. Então, quando você começa a realizar uma série de 10 movimentos, por exemplo, nas 5 primeiras você solicita somente as lentas. E aí vamos supor que da 6ª à 9ª repetição, você solicita as fibras médias e lentas. E naquela última, que é muito difícil de realizar, aí sim que você consegue estimular todas as fibras musculares. Como a última, que é a maior, que são as fibras rápidas, fadigam mais rapidamente, você não consegue realizar muitas repetições utilizando elas. Vamos partir desse princípio, então, para o princípio do triset. O que acontece? Você começa, então, realizando um estímulo que vai trabalhar os 3 tipos de fibra, as lentas, as médias e as rápidas, no primeiro exercício. No segundo exercício, as rápidas já estão fatigadas e não vão ser acionadas, mas você consegue dar mais estímulos para as fibras lentas e as fibras médias. No final desse segundo exercício, você parte para o terceiro exercício, as fibras médias já não acionam mais, então você só consegue utilizar as fibras lentas. Por isso que a carga do terceiro exercício, com certeza, vai ser menor do que a carga do primeiro exercício. Então, o que acontece? Apesar das fibras rápidas serem as que têm maior potencial para hipertrofia, você dá um estímulo para as fibras lentas, também vai gerar hipertrofia nelas. Então, o biset ou o triset é sim eficiente no processo de hipertrofia, pois além de você continuar dando estímulo para as fibras lentas, que também tem potencial para hipertrofia, você tem que imaginar que o estímulo hormonal vai ser muito maior, as microlesões vão ser muito maiores e também o ambiente naquela musculatura, ou seja, os metabólitos vão se acumular muito mais naquela musculatura. Isso também é um sinalizador para hipertrofia. O que é importante falar? Quando você faz bisets, trisets, é como se fosse uma técnica de intensidade. Então, não necessariamente faça todos os exercícios do seu treinamento utilizando essas técnicas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de continuar acompanhando o blog e o canal no YouTube. Abraços e bons treinos!